Olá, gente. Estamos aqui novamente com o pastor Elias Júnior. Vai ser um tempo de muito conhecimento, aprendizado com esse homem de Deus. Ah, que legal. Eu quero ver se hoje você vai ficar me chamando de pastor toda hora. Olha aí, ó. Eu tenho uma honra, sabe? Eu tenho uma grande honra ser pastor. Sim. Você sabe que quando eu namorei minha esposa, lembra até hoje o dia que eu estava na garagem dela, na varanda da casa dela, eu olhei para ela: você quer namorar comigo? Ela disse: quero. Então tá bom, uma coisa é certa, eu nasci para ser pastor. Ela olhou para mim assim, como assim? Eu disse: não, se você quiser namorar comigo, eu acho que o nosso namoro não vai ser namoro, sabe de uma coisa, eu nasci para ser pastor. Então eu tenho uma grande alegria em ser pastor. Mas nesse ambiente aqui tão informal... Sim. Amém. Vamos começar com a seguinte pergunta. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu queria te fazer uma pergunta. O que precisa ser feito? Porque assim, uma coisa é você fazer a leitura da Bíblia, mas outra coisa é você conseguir se aprofundar na Bíblia. Como é que a gente consegue se aprofundar na Bíblia e extrair assim, aquele tesouro de uma forma que não é superficial, mas você vê que foi algo revelado por Deus ali dentro da própria palavra mesmo? Sabe, existe uma regra fundamental de você estudar a Bíblia em profundidade. Sim. Eu costumo dizer que a primeira regra é a dependência. Porque a Bíblia é uma revelação da pessoa de Deus, os seus ensinamentos para nossas vidas. Nenhum livro foi escrito como a Bíblia. Você imagine que na Bíblia tem de reis, de juízes, de ministros, até agricultores, como Amós, que escreveu a Bíblia. Então, foi escrita no intervalo de 2000 anos, com pessoas tão diferentes, mantendo uma integridade. Isso é impossível para um livro. Embora a Bíblia não seja um livro, a Bíblia é uma biblioteca, né? Então, se existe uma mente que escreveu a Bíblia, então eu preciso, para poder ter um estudo aprofundado, me dispor, estar dependente a essa mente. E essa mente é a mente de Deus, que Ele fala conosco através do Espírito Santo. Então, primeira regra, eu preciso orar. Eu dependo de Deus para entender a Bíblia. Exato. Porque a oração, você convida o Espírito Santo para ir junto com você, mergulhar nesse livro. Te conduzir. A segunda regra é que tem que ter trabalho. Mas como assim? Explica esse trabalho aí. Então, muitas pessoas acham que para ler a Bíblia, primeiro ela vai pegar aqui, eu vou abrir um texto e vou ler o Bíblia. Isso aqui eu estou lendo a Bíblia. Realmente, ela está lendo a Bíblia. Agora, não há leitura em profundidade. Uma leitura em profundidade é aquela que efetivamente eu mergulho no texto. Sim. E uma vez eu li um pregador falando, não sei, acho que foi John Stott, né, que eu não lembro o livro dele, acho que o Perfil do Pregador, acho que é esse livro, ele fala assim: eu não prego um texto que eu não leia pelo menos 20 vezes. Eu achei aquilo, não é possível, o cara tem que ler 20 vezes o mesmo texto. E hoje, quando às vezes eu vou estudar um texto, cara, eu passo dias orando, lendo aquele texto. Aliás, eu tenho um texto para compartilhar aqui com você, são 2 versinhos só. Sim. Mas eu fiquei dias pensando nesse texto, orando, e depois fui descobrir tantas coisas preciosas. Agora, eu digo para você, muitas pessoas, eu vou até denunciar aqui algo que algumas pessoas cometem. Sim. Você sabe que tem gente hoje interpretando a Bíblia usando o ChatGPT? Eu acredito. Não, o cara pega, se você botar aqui, ó, ChatGPT, interpreta para mim o verso tal. Gente, o que é o ChatGPT? Ele foi treinado com uma inteligência que alguém treinou, e você está exposto a um pensamento de um resumo que alguém colocou. Agora, uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você ter revelação de Deus sobre o que o texto diz. Exato. Alguém toma banho no mesmo rio 2 vezes? Não dá, né? Porque as águas correm. Você chegou lá, não... É a mesma coisa, eu leio um texto hoje, eu continuo vendo, e daqui a pouco eu vou ver coisas preciosas. Deus vai me mostrar. Então, quando eu falei a revelação, tem a ver com essa dependência. E segundo, esse trabalho é essa busca de revelação. Sim. E para fazer isso, eu também preciso de uma metodologia. É por isso que a gente usa o método SI.
Você quer ver? Vamos lá, vamos ler. Pega para mim um texto, vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 11 e verso 12, que é o texto que eu falei que eu estava lendo. É um texto simples, bonito, gostoso de ler, mas ele é mais profundo do que uma leitura superficial. Colossenses 11, 12? Não, Colossenses 1, verso 11 e 12. Diz assim, ó: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, paciência que necessitam e sejam cheios de alegrias e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Eu não vou entrar muito nesse finalzinho, mas eu queria que você pensasse sobre esse texto. Esse texto, quem lê assim, vai ver meramente como um tema de oração. Sim. Mas Paulo não está orando apenas por orar. Ele está orando e ele está chamando atenção para que eles sejam fortalecidos com poder, e ele fala de uma força. Sim. E é importante você entender as palavras, o significado das palavras. Eu falei que existe um erro que as pessoas cometem. Às vezes é buscar uma inteligência artificial. A outra é, por exemplo, ler um texto ouvindo as vozes do que ele já leu no passado, que ouviu no passado. Lógico que você já ouviu no passado, é importante. Mas no momento que eu quero ver a revelação de Deus, eu preciso estar disposto a ouvir Deus. Sim. A gente vive hoje também a fase da informação. Uhum. E a informação, igual esse exemplo que você deu aí do chat, é uma informação. Uhum. A revelação é diferente. É outra coisa. Vamos lá, o texto? Vamos lá. Ele fala assim: orando também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. É interessante essa palavra. Essa palavra aqui, esse fortalecido, eu vou fazer um mergulho nessa palavra. Sim. Ela vem dessa dimensão de buscar como eu disse, é um poder imanente, ou seja, é um poder que nasce dentro de você. Sim. E o que esse texto está dizendo é que é para que o poder que existe em você seja fortalecido. E ele vai usar a outra palavra depois, com a força, diz o seguinte, ele diz que a fim de que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança. A ideia do poder de Deus já não é mais a mesma palavra. Aqui é a palavra krato, que é a autoridade. Sim. Perceba, uma coisa é você ser fortalecido. A outra coisa é vir esse poder de Deus e ativar o poder dentro de você. Todo ser humano nasceu com uma dimensão de poder. Eu creio. Porque nós temos uma natureza espiritual. Sim. Essa natureza espiritual, ela como dizer assim, Deus nos dotou de uma capacidade de poder. Só que, normalmente, quando a gente vai decidir, vai pensar nas coisas, a gente sempre pensa no poder natural. Uhum. E nós somos essencialmente almáticos. Ou seja, a gente exerce poder em função do que a gente sente. Uhum. Esse é um ser almático. O ser almático reage a sentimento ou meramente à mente. Sim. Nesse texto, Paulo está chamando a atenção para que eu exerça um poder que Deus me dotou. E esse poder está no teu espírito. Sim. Agora, como é que eu ativo esse poder espiritual? Naturalmente eu não consigo. Eu não tenho ele de mim. Por isso que ele faz: seja fortalecido com o poder de Deus. Ou seja, esse kratos de Deus, essa autoridade de Deus vem em mim e ativa em mim esse poder, esse dínamo, desse poder que nasce de você e ele explode, ele faz você, ele se manifesta. Então é diferente você simplesmente olhar esse texto e falar assim: não, fortalecidos com poder. Não é simplesmente essa junção de palavras tem um significado. Uhum. Entendeu?
Agora, eu só vou descobrir isso se eu parar para entender essa palavra. Essa palavra está dizendo algo mais. Sim. E ele fala assim, olha, a fim de que tenham toda a perseverança. Agora ele vai falar sobre quais são as dimensões desse poder dentro de mim. Ou seja, Deus ativa esse poder em mim para eu desenvolver algumas habilidades. A primeira delas é perseverança. Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Ser uma pessoa que não para. Que não para. Que tem fé. Então, está muito próximo do sentido da palavra grega. Na realidade, a palavra grega significa você não abandonar a sua missão. Sim. Ou seja, é você ter um foco definido e seguir aquele foco. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho interessante, é o foco no propósito. Não é foco apenas em algo. Quando Paulo está orando, nos versos anteriores, ele fala para o primeiro, ele fala conhecer o propósito de Deus, Sim. ter uma revelação de propósito, e depois ele fala assim, eu continuo orando por você para que tenha poder. E esse poder é para o quê? Para você se manter na trilha desse propósito. Sim. Agora, quando eu falo de foco, existem três atitudes que eu posso ter com relação ao foco. Tá? Primeiro, esse foco pode ser um foco quando eu tenho uma grande expectativa no futuro, mas expectativa humana, carnal, Sim. tá? Me gera ansiedade. Entendeu? Outra, eu tenho foco muito focado no passado, talvez na mais experiência do passado. Aí eu entro no rito da depressão. Sim. Entendeu? Ou eu posso entrar no muito foco no presente. É quando eu fico absorvido por tanta coisa que eu não dou atenção ao meu propósito. Aqui ele fala assim, é você ter uma dimensão de poder que você não abandona, e ele é acompanhado por 3 outras características que você vai ver mais à frente. Então nós estamos falando sobre esse poder resgata em nós essa força ou essa capacidade de você se manter na trilha do seu propósito. Para se manter na trilha do propósito. A gente viu ali que fala também um pouquinho de paciência, perseverança, essas coisas todas. Eu acredito também que Deus ele só confia coisas grandes para quem aprende a ser paciente. Só que no versículo 9 fala também de um assunto que é muito interessante, que fala a respeito de uma inteligência espiritual. Hoje, nessa geração, é falado muito sobre inteligência emocional. Mas eu entendo que se o meu espírito está alinhado com o Espírito de Deus, a minha parte emocional ela também vai ser alinhada. E as demais áreas da minha vida também vão ser alinhadas. Aí você falou muito sobre propósito. Você acha que essa inteligência espiritual ela se encaixa para a gente de fato viver esse propósito? Cara, você está falando uma coisa que engraçado como as pessoas descobrem aquilo que Deus já falou. Interessante, quando Paulo fala assim, para que você, no verso 9 fala, para você conhecer a vontade de Deus, primeiro esse conhecer epignosco, né? A palavra grega é epignosco, que significa você ter um conhecimento real, verdadeiro sobre algo. Esse algo chama-se vontade. E a palavra vontade é telema, que é a mesma palavra para propósito. Então, na realidade, a inteligência espiritual, quando você estuda a inteligência, por exemplo, a inteligência que eu chamo a natural, né, ou científica, que é o QI, ela é uma inteligência muito mais relacionada à cognitiva. A inteligência emocional ela tem a ver com a empatia, mas a inteligência espiritual tem a ver com o propósito. Ou seja, quando eu sou uma pessoa que é inteligente, assim, eu sou movido por propósito, eu sou uma pessoa muito mais efetiva. Eu não quero entrar no âmbito da teoria das inteligências múltiplas, mas quando eu falo de propósito, estou falando de algo, minha razão de ser, minha razão de viver. Então ele fala assim, quando fala assim, você ser perseverante é a sua capacidade de ser guiado e não abandonar o seu propósito. Muito bom, muito bom. E aí vem a segunda palavra, que ele fala o quê? Que é a longanimidade. É muito comum as pessoas traduzirem. Longânimo é uma pessoa que tem um ânimo longo.
Oh, cansei de ouvir isso. É muito interessante isso. Mas sabe o que significa longanimidade no grego? Não. É macrotumia. Significa ter uma paixão grande. Sim. Não é ter ânimo simplesmente para suportar os outros. É que eu tenho uma paixão tão grande que essa paixão é tão intensa que eu suporto. Eu sou paciente, algumas vezes traduzido por paciência, eu sou paciente porque eu tenho uma grande paixão por algo. Sim, sim. E que paixão é essa? É a paixão para viver o propósito. Eu não, em outras palavras, eu não deixo apagar a chama da minha paixão, o fogo da minha paixão. Eu sou movido por propósito. E mais à frente você vai notar que os outros dois termos têm a ver com isso. Se o primeiro, perseverar, é manter a trilha do propósito, eu me mantenho na trilha do propósito porque eu sou longânimo, ou seja, eu tenho um fogo, eu tenho uma paixão que eu não quero deixar apagar. Muito bom, muito bom. Essa definição de longânimo eu nunca tinha ouvido. Macrotumia, significa grande fogo, grande paixão, grande sentimento. Muito bom. Fantástico. Muito bom, muito bom. E aí ele vem a palavra seguinte, né? Que é... Alegria. Alegria. E a palavra alegria, que é a mesma palavra que você encontra em Filipenses 4:4, quando Paulo fala assim, regozijai-vos sempre. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Em outra palavra, tenha gozo repetitivo. Sim. Essa alegria significa ter gozo repetitivo. A palavra, eu não lembro a palavra grega, mas ela tem um significado muito interessante. Ela fala assim, vá lá no futuro, veja-se como vencedor e sinta a alegria desse vencedor e traz para hoje. Olha só. Entendeu? Sim, sim. Não é uma alegria sem razão. Então, na realidade, não é sentimento, é atitude. É a atitude de eu ir lá na frente, me ver pelos olhos da fé, perceba que eu tenho um propósito, estou me guardando na trilha do propósito, eu tenho uma paixão quente que eu não deixo apagar e eu não apago ela porque eu estou sempre indo lá na frente e voltando. Isaías 53 fala que diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, aliás, em Hebreus, né? Pelo gozo que estava proposto, ele suportou a ignomínia. Ou seja, Jesus olhava para a alegria. Sim, sim. Pela mesma alegria ele suportava. Isaías 53 fala assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, ele está vendo não a cruz, ele está vendo os salvos. Sim. Esse é o modelo de Deus. Sim. Então, quando ele fala de gozo, é essa dimensão. De olhar a coisa realizada e me alegrar hoje. Entendeu? Muito isso bom. não é pensamento Muito positivo, é muito mais do que sim, isso. Sim. Isso é ser dirigido por propósito. E você vê que, tipo assim, tem pessoas que quando vão no futuro e voltam para a realidade do presente, elas ficam ansiosas. Agora, quando tu tá com a tua vida alinhada no Senhor, na palavra, entendendo o seu propósito, você não tem problema nenhum de ir no futuro, contemplar aquilo que está no futuro e voltar para o teu presente com aquela alegria que você presenciou no futuro. Você sabe o que significa o caminho da ansiedade? Não. É o caminho da incredulidade. Olha aí. Quanto mais ansioso eu fico e eu não consigo ver a coisa realizada, eu vou cair na incredulidade. Muito bom. Entendeu? As pessoas não percebem isso. Tanto é que Paulo lá em Filipenses fala, não andeis ansiosos. Ele fala assim, você se regozije para não viver ansioso. O mesmo texto que ele está falando que você se regozijar, ele fala assim, não andeis ansiosos. E ele fala assim, guarda o seu coração na paz. Na paz. É na convicção de que Deus está ouvindo você. Antes sejam conhecidos diante de Deus todos as vossas necessidades. E o Deus da paz guardará vossas almas e vossos corações. Ou seja, a paz de Deus guarda a minha alma e meu coração e me livra da ansiedade. Sim. Tá? E vamos para a última palavra? Vamos lá. Que eu acho que a gente pode fechar com a última palavra. Que ele fala ser grato. A quarta dimensão do poder é a gratidão. E também gratidão aqui não é sentimento.
Gratidão aqui é atitude. É ser grato. É algo que eu vivo porque sou. É ser autêntico em gratidão. Não é expressar uma coisa por ser. Eu sinto gratidão. Porque se eu me vejo no futuro realizado, eu sou grato. Poxa Deus, obrigado. Obrigado. Muito bom, muito bom. Percebeu como 2 versos, aparentemente simples, tem tanta riqueza? Sim. Isso é estudo profundo. Muito bom mesmo. E isso, a palavra de sabedoria, né? A Bíblia fala que é como se fosse o favo de mel. Então assim, não tem como, a pessoa não vai nem enjoar. Ela vai querer mais. Vai ser cada vez mais profundo. Mais profundo. Verdade. Muito bom. Então é isso, gente. Viu como é que se aprofunda na palavra? Sempre que você chamar o Espírito Santo para ler esse livro com você e você tiver tempo para trabalhar esse livro, pode ter certeza de uma coisa, Deus sempre vai te surpreender. É verdade. E o Método Si para ajudar você a se estruturar e fazer programas de estudo mais efetivo. Amém. Pastor Elias, foi uma alegria te receber aqui mais uma vez, tá? Sempre muito bom, a gente sempre aprende muito e vamos ter mais conteúdo futuramente aí com esse homem de Deus. Valeu, querido. Foi um prazer estar com você e que Deus abençoe você. Desafio você. Tenha um estudo mais profundo, porque isso vai mudar a sua vida. Amém. Até mais, gente. Até mais, queridos.